Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Dando continuidade ao vídeo anterior, com a biografia do autor Oliver Sacks e do livro Tio Tungstênio, né? Que é uma parceria entre a sala de leitura e a disciplina de Química com o professor Kleber nos primeiros anos. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 13º, que é As Rodelinhas de Madeira do Sr. Dalton, tá? Então eu gostaria de, antes da gente iniciar a leitura, que vocês tivessem algumas orientações relacionadas a essa leitura. Principalmente porque nós estamos acostumados lá na escola, presencialmente. Então quando eu faço a leitura colaborativa com vocês em parceria com algum professor, nós vamos para a sala de leitura, o professor está junto comigo, e aí nós fazemos algumas questões e vocês vão respondendo, interagindo durante a leitura. E o professor também, às vezes coloca, ou muitas vezes coloca, os conceitos de forma mais clara para vocês. Então, nós vamos levar em consideração aqui que eu sou a professora de leitura e não a de química, mas eu vou fazer a leitura do capítulo para vocês, de maneira que vocês possam refletir sobre os aspectos da química no texto, ok? E aí essas questões que eu faço para vocês é para vocês refletirem. Pode até pegar um papel, anotar e tal, mas não é essa a atividade para ser feita. Essas questões que eu vou fazer para vocês, inclusive vai aparecer aí para vocês na tela o PowerPoint, elas não são para ser respondidas no arquivo e enviar lá no AVA. Não, tá? É para vocês pensarem sobre, ok? Ao final da leitura, eu vou dar o direcionamento para vocês das duas atividades que eu e o professor Kleber preparamos para vocês em relação a essa leitura colaborativa, ok? Então, durante o texto, eu apresentarei uma das atividades, tá? E no final, a última atividade, ok? Então, nós vamos iniciar a leitura. Eu gostaria que vocês prestassem atenção e, se possível, estivessem com o texto em mãos, tá? Porque nós vamos postar o vídeo, vamos postar o capítulo e as orientações das atividades, tá? Se possível, dá um pause aí, vai lá e pega o texto e acompanha o vídeo com o texto, ok? Então vamos lá. As rodelinhas de madeira do Sr. Dalton. Os experimentos em meu laboratório demonstraram-me que as misturas químicas eram totalmente diferentes dos compostos químicos. Podia-se misturar sal com açúcar, por exemplo, em qualquer proporção. Podia-se misturar sal com água, o sal se dissolvia, mas bastava evaporar a mistura para recuperarmos o sal inalterado. Podia-se recuperar o cobre e o zinco inalterados de uma liga de latão. Quando me caiu uma obturação dental, por exemplo, eu consegui destilar seu mercúrio inalterado. Tudo isso, soluções, ligas, amálgamas, eram misturadas. Basicamente, as misturas tinham as propriedades de seus ingredientes. Mais uma ou duas qualidades especiais, talvez. A dureza relativa do latão, por exemplo, ou o menor ponto de congelamento da água salgada, mas os compostos apresentavam propriedades totalmente novas. Então, eu vou parar aqui. Já li o primeiro parágrafo para vocês e li até o título. As minhas questões iniciais para vocês pensarem são: o título do texto te lembra o quê? O que você imagina aí? As rodelinhas de madeira do Sr. Dalton. Ok? Quero que vocês imaginem aí. Há alguma relação do título do texto com algum conceito que o professor Kleber trabalhou ou mencionou em alguma aula ou atividade? Essa pergunta é importante, por quê? Toda leitura que nós fazemos na sala de leitura em parceria com um professor de outra área, normalmente vocês precisam acionar alguns conceitos. Então, tudo de informação que vocês tiverem vai ser importante para a constituição da compreensão do texto. Por exemplo, por que foi escrito o livro, quem escreveu o livro, né? Aquelas explicações iniciais sobre a biografia do autor são importantes para constituir aqui a compreensão, né? E outros conhecimentos que vocês possuem das leituras que vocês fazem aí de mundo, dos ambientes que vocês vivem, né? Vou para a próxima lá. Para você, o que são as rodelinhas de madeira do Sr. Dalton?
Para você, o que você acha que é? Vai pensando aí. Eu já li o primeiro parágrafo. E, na verdade, após a leitura desse primeiro parágrafo, eu pontuo para vocês como eu sempre pontuo. O primeiro parágrafo, normalmente, de um texto bem escrito, é aquele que mostra a ideia essencial do texto. Então, a ideia essencial do texto já está configurada agora no primeiro parágrafo que eu li, ok? E qual a diferença, agora falando de conceitos que já foram falados aí no primeiro parágrafo, qual a diferença das misturas químicas e de compostos químicos? O que você acha? O professor já explicou? Vocês já viram isso? Já pesquisaram? De repente já sabem alguma coisa sobre, né? E por que o autor... agora vamos lá para o segundo parágrafo, que a pergunta é sobre o segundo parágrafo. Bom, a maioria dos químicos no século XVIII aceitava tacitamente que os compostos tinham composições fixas e os elementos neles contidos se combinavam em proporções precisas e invariáveis. Se não fosse assim, a química prática dificilmente poderia ter avançado. Mas não houve investigações explícitas sobre esse assunto, nem declarações a esse respeito, até que Joseph Louis Proust, químico francês que trabalhava na Espanha, empreendeu uma série de análises meticulosas comparando vários óxidos e sulfetos do mundo todo. Logo, ele se convenceu de que todos os compostos químicos genuínos apresentavam mesmo composições fixas e que isso ocorria independentemente do modo como o composto era feito, onde ele era encontrado. O sulfeto de mercúrio vermelho, por exemplo, sempre continha as mesmas proporções de mercúrio e enxofre, quer fosse feito em laboratório ou quer encontrado como mineral. Vou dar uma parada aqui. Por que o autor menciona no início do segundo parágrafo que a química prática dificilmente poderia ter avançado? Vamos pensar, né, pessoal? Então, vamos lá. Entre um polo e outro, Proust escreveu: os compostos são idênticos na composição. Sua aparência pode variar devido ao seu modo de agregação, mas as suas propriedades nunca. O cinabre do Japão tem a mesma composição do cinabre da Espanha. O cloreto de prata é idêntico, seja ele obtido no Peru ou na Sibéria. Em todo o mundo existe só um cloreto de sódio, um salitre, um sulfato de cálcio e um sulfato de bário. Análises confirmam esses fatos em cada etapa. Em 1799, Proust já havia generalizado a sua teoria, formulando uma lei, a lei das proporções fixas. As análises de Proust, bem como sua misteriosa lei, despertaram a atenção dos químicos no mundo todo. Notavelmente na Inglaterra, onde inspirariam intuições brilhantes na mente de John Dalton, um modesto mestre-escola quaker de Manchester. Com um talento matemático e desde pequeno interessado em Newton e sua filosofia corpuscular, Dalton procurara compreender as propriedades físicas dos gases, as pressões que exerciam sua difusão e solução na esfera corpuscular ou atômica. Portanto, ele já estava pensando sobre as partículas finas e seus pesos, embora em seu contexto puramente físico, quando tomou conhecimento do trabalho de Proust e por um súbito salto intuitivo, percebeu como essas partículas finas poderiam explicar a lei de Proust e, de fato, toda a química. Então, vamos lá. Já passei o segundo parágrafo, mas já mencionei algumas palavras para vocês que não requer que você pare o texto, mas requer que você reflita. O que é um cinabre, o que é agregação, e um mestre-escola, quaker, o que seria? E filosofia corpuscular? Então, se você é realmente um protagonista, dá para vocês correrem atrás do que são essas palavras, não dá? Vamos lá. Eu vou continuar a leitura aqui. Para Newton e Boyle, embora existissem formas diferentes de matéria, os corpúsculos ou átomos de que elas se compunham eram todos idênticos. Assim, para eles, sempre havia a possibilidade alquímica de transformar um metal não precioso em ouro, pois isso envolvia apenas mudança de forma, uma transformação da mesma matéria básica. Mas agora o conceito de elementos, graças a Lavoisier, estava claro, e para Dalton existiam tantos tipos de átomos quanto de elementos.
Cada um possuía um peso atômico fixo e característico, e isso era o que determinava as proporções relativas nas quais ele se combinava com outros elementos. Assim, se 23 gramas de sódio invariavelmente se combinava com 35,5 gramas de cloro, isso ocorria porque os átomos de sódio e de cloro tinham pesos atômicos de 23 e 35,5. Esses pesos atômicos não eram, obviamente, os verdadeiros pesos dos átomos, mas seus pesos relativamente a um padrão, por exemplo, do átomo de hidrogênio. Ler Dalton, ler sobre os átomos, deixou-me uma espécie de arrebatamento, pensando que as misteriosas proporcionalidades e números que víamos em escala macroscópica no laboratório poderiam refletir um mundo interior invisível e infinitesimal de átomos que dançavam, tocavam-se, atraíam-se e se combinavam. Eu tinha a sensação de que estava conseguindo ver, usando a imaginação como um microscópio, um mundo minúsculo, um mundo final, bilhões ou trilhões de vezes menor que o nosso, os verdadeiros constituintes da matéria. O tio David mostrara-me uma folha do ouro, batida até se tornar quase transparente, o que lhe permitia transmitir luz, uma bela luz verde azulada. Essa folha, com a espessura de 1/1000º de polegada, meu tio explicou, tinha a espessura de apenas algumas dúzias de átomos. Já meu pai me mostrara que era possível diluir 1 milhão de vezes uma substância muito amarga como a estricnina e ainda assim sentir seu gosto. E eu me divertia fazendo experimentos com filmes finos, soprando bolhas de sabão na banheira. Um pouquinho de água com sabão podia, se soprada cuidadosamente, transformar-se numa bolha enorme. E observando o óleo em películas iridescentes espalhar-se sobre ruas molhadas. Tudo isso me preparou, por assim dizer, para imaginar um mundo muito pequeno. A pequenez das partículas que compunham uma folha de ouro com a espessura de 1/1000º de polegada, uma bolha de sabão ou uma película de óleo. Mas o que Dalton insinuava era infinitamente mais emocionante. Não se tratava apenas dos átomos no sentido newtoniano, mas de átomos que eram tão ricamente individuais quanto os próprios elementos. Átomos cuja individualidade determinava a individualidade dos elementos. Vou dar uma parada aqui. Você alguma vez já parou para observar o que acontece com o óleo em contato com a água? Ficou olhando o resultado disso? Então, isso é uma narrativa, esse capítulo, né, do livro é uma narrativa infantil, na verdade, do Oliver Sacks, falando o que ele fazia quando pequeno, né? E às vezes combina com o que a gente fazia também, né? E você já parou agora, que a gente já passou um pouquinho do texto, para voltar àquela questão inicial? O que são as rodelinhas do Sr. Dalton, de acordo com o texto? Vai pensando, Dalton já foi citado várias vezes aqui no texto, né? Então vamos lá. Dalton, posteriormente, construiu modelos de átomos em madeira, que vi lá no Science Museum, quando era menino. Embora toscos e diagramáticos, eles instigaram minha imaginação, ajudaram-me a adquirir a noção de que os átomos realmente existiam. Mas nem todo mundo tinha essa opinião, e os modelos de Dalton, para alguns químicos, eram um resumo do absurdo que eles viam nas hipóteses atômicas. O eminente químico Roscoe escreveria 80 anos mais tarde que átomos são as rodelinhas de madeira inventadas pelo Sr. Dalton. De fato, na época de Dalton, era possível julgar a ideia dos átomos implausível, se não totalmente despropositada, e mais de um século decorreria antes que fatos incontestáveis indicando a existência dos átomos fossem registrados. Ostwald foi um que não se convenceu da realidade dos átomos e em um livro, Principles of Inorganic Chemistry, de 1902, escreveu: processos químicos ocorrem de maneira a dar a impressão de que as substâncias são compostas de átomos. Na melhor das hipóteses, disso decorre a possibilidade de que seja assim realmente, mas não há certeza. Não nos devemos deixar desencaminhar pela concordância entre imagem e realidade, confundindo as duas. Uma hipótese
é apenas uma ajuda para a representação. Vou parar aqui. Gente, foi fácil provar que os átomos realmente existiam? Eu acho que até aqui a gente está tendo aí uma divergência de cada um falando uma coisa. O que vocês perceberam aí do texto? Vou continuar, tá? Hoje, evidentemente, podemos ver e até manipular átomos individuais, usando o microscópio eletrônico, mas no início do século XIX, era preciso enorme visão e coragem para postular a existência de entidades tão absolutamente fora do alcance de qualquer demonstração empírica possível na época. Ou seja, tudo que se via se comprovava, o que não se via era algo que as pessoas não acreditavam, né? A teoria dos átomos químicos proposta por Dalton foi esmiuçada em seus apontamentos no dia 6 de setembro de 1803, seu 37º aniversário. De início, ele se mostrou demasiado modesto ou acanhado para publicar qualquer coisa sobre sua teoria. Entretanto, calcular os pesos atômicos de meia dúzia de elementos, hidrogênio, nitrogênio, carbono, oxigênio, fósforo e enxofre, os quais registrou em seus apontamentos, mas logo se espalhou a notícia de que ele havia elaborado algo espantoso, e Thomas Thomson, um químico eminente, foi a Manchester para conhecê-lo. Uma breve conversa com Dalton, em 1804, converteu Thomson e alterou sua vida. E ele disse: fiquei encantado com a nova luz que imediatamente irrompeu em minha mente e vi num piscar de olhos a imensa importância daquela teoria. Thomson escreveu mais tarde: embora Dalton houvesse apresentado algumas de suas ideias ao Literacy and Philosophical Society de Manchester, elas só chegaram ao conhecimento do público em geral depois que o Thomson as divulgou por escrito. A apresentação de Thomson foi brilhante e persuasiva, muito mais que a do próprio Dalton, que a espremeu desajeitadamente nas páginas finais do seu New System em 1808. Mas o próprio Dalton percebeu que havia problemas fundamentais em sua teoria. Presta atenção agora nesse parágrafo aqui, hein, pessoal? Pois passar de um peso combinado ou equivalente a um peso atômico requeria o conhecimento da fórmula exata de um composto, uma vez que os mesmos elementos, em alguns casos, podiam combinar-se de mais de uma maneira, como nos 3 óxidos de nitrogênio. Assim, Dalton supôs que se 2 elementos formavam apenas um composto, como aparentemente faziam hidrogênio e oxigênio na água, ou nitrogênio e hidrogênio na amônia, eles o fariam na razão mais simples possível, 1 para 1. Essa razão, Dalton julgou, com certeza seria a mais estável. Portanto, ele supôs que a fórmula da água, na nomenclatura moderna, seria HO, e que o peso atômico do oxigênio seria o mesmo que seu peso equivalente, ou seja, 8. De modo análogo, supôs que a fórmula da amônia fosse NH, e, portanto, o peso atômico do nitrogênio fosse 5. Pois é, agora eu proponho um desafio para você. Esse parágrafo aqui que eu acabei de ler é o 13º parágrafo. Você consegue fazer um mapa conceitual desse parágrafo? Essa será a sua primeira atividade relacionada a esse texto, ok? Vou continuar. Entretanto, como foi demonstrado pelo químico francês Lussac, no mesmo ano em que Dalton publicou New System, se medíssemos os volumes e não os pesos, constataríamos que 2 volumes de hidrogênio e não 1 combinavam-se a um volume de oxigênio para produzir 2 volumes de vapor. Dalton demonstrou ceticismo, dúvida, diante dessas descobertas, embora ele próprio pudesse tê-las demonstrado facilmente, pois ele achava que elas implicariam o desmembramento de um átomo em 2 a fim de permitir a combinação de meio átomo de oxigênio com cada átomo de hidrogênio. Embora Dalton falasse em átomos compostos, não havia feito uma distinção clara, não mais clara do que seus predecessores, entre moléculas, a menor quantidade de um elemento ou composto que podia existir livremente, e átomos, as verdadeiras unidades de combinação química. O químico italiano Avogadro, examinando os resultados de Lussac, elaborou então a hipótese de que volumes iguais de gases continham números iguais de moléculas. Para que isso ocorresse, as moléculas de hidrogênio e oxigênio teriam de ter cada uma 2 átomos.
Assim, sua combinação para formar a água poderia ser representada como 2H2, 1O, 22H2O. Mas, extraordinariamente, pelo menos assim parece em retrospectiva, a sugestão de Avogadro das moléculas diatômicas foi desprezada ou contestada por praticamente todos, incluindo Dalton. Permanecia uma grande confusão entre átomos e moléculas e a descrença na possibilidade de átomos do mesmo tipo poderem se unir. Não havia problema em ver a água, um composto como H2O, mas existia uma dificuldade aparentemente insuperável em reconhecer que uma molécula de hidrogênio puro pudesse ser H2. Muitos pesos atômicos do início do século XIX foram por isso equivocados, devido a simples fatores numéricos. Alguns pareciam ser metade do que deveriam ser e outros o dobro, outros um terço, outros um quarto, etc. O livro de Griffin, meu primeiro guia no laboratório, foi escrito na primeira metade do século XIX e muitas de suas fórmulas, portanto, muitos de seus pesos atômicos eram tão errados quanto os de Dalton. Não que isso tivesse grande importância na prática, nem de fato isso afetava a grande virtude, as muitas virtudes de Griffin. Suas fórmulas e seus pesos atômicos podem realmente ter sido errados, mas os reagentes que ele sugeriu e suas quantidades foram perfeitamente corretos. Somente a interpretação formal, foi enviesada. Com tal confusão acerca das moléculas elementares, somada à incerteza quanto às fórmulas de muitos compostos, a própria noção de pesos atômicos começou a cair em descrédito na década de 1830. De fato, a própria noção de átomos e pesos atômicos perdeu prestígio, tanto que Dumas, o grande químico francês, declarou em 1837 assim: tivesse eu a autoridade, apagaria da ciência a palavra átomo. Finalmente, em 1858, Canizaro, conterrâneo de Avogadro, percebeu que a hipótese formulada por Avogadro em 1811 fornecia uma saída elegante para a confusão de longa data em torno dos átomos e moléculas, pesos atômicos e equivalentes. O primeiro ensaio de Canizaro foi desprezado, como acontecera com o de Avogadro. Mas no final de 1860, quando os químicos se reuniram pela primeira vez em um encontro internacional de química, foi a apresentação de Canizaro quem roubou a cena e pôs fim à agonia intelectual de muitos anos. Essa foi uma parte da história que eu desvendei quando emergi de meu laboratório e consegui um cartão de usuário da biblioteca do Science Museum em 1945. Estava evidente que a história da ciência em nada se parecia com uma série direta e lógica, que ela dera saltos, se ramificara, convergira, divergira, saíra pela tangente, repetira-se, empacara e sofrera impasses. Houve alguns pensadores que não deram muita atenção à história e talvez a carreira de muitos profissionais originais seja muito mais bem servida se eles não conhecerem seus precursores ou antecedentes. Dalton, temos a impressão, poderia ter encontrado mais dificuldade para elaborar sua teoria atômica se conhecesse a gigantesca e confusa história do atomismo no decorrer dos 2000 anos que o precederam. Mas houve aqueles que refletiram continuamente sobre a história do tema que estudavam e cujas contribuições foram integralmente relacionadas às suas reflexões. E está claro que Canizaro foi um exemplo deste último grupo. Canizaro pensou profundamente sobre Avogadro, viu as implicações da hipótese de Avogadro como ninguém havia visto e com essas implicações e sua própria criatividade revolucionou a química. Canizaro tinha a fervorosa convicção de que a história da química precisava estar na mente de seus alunos. Em um belo ensaio sobre o ensino da química, ele descreveu como introduziu o estudo aos seus pupilos, esforçando-me para situá-los no mesmo nível dos contemporâneos de Lavoisier, para que pudessem perceber como os contemporâneos do grande químico toda a força revolucionária, o prodígio de seus pensamentos. Depois eu situava alguns anos à frente, a fim de que pudesse ter noção do lampejo revelador de Dalton. Ocorre com frequência que a mente de uma pessoa, ao aprender uma nova ciência, precisa passar por todas as fases que a própria ciência atravessou em sua evolução histórica, concluiu Canizaro.
Eu me identifiquei intensamente com as suas palavras, pois eu também, de certo modo, estava vivenciando, recapitulando a história da química, redescobrindo todas as fases que ela atravessara. Bom, aqui mais algumas questões para vocês pensarem. Há diferença entre o peso e o volume de um átomo? Qual que é a diferença entre os átomos e moléculas? E você percebeu nesse texto que a história científica de um termo, de um conceito, nem sempre acontece linearmente, uma atrás da outra, uma descoberta atrás da outra? Então é preciso pensar sobre essas questões. E aí eu proponho para vocês a última atividade, a segunda atividade, que é uma linha do tempo que mostra aí o estudo do termo desse texto. Que termo foi estudado e qual é a linha do tempo que se pode construir desse termo lendo esse texto, ok? Então são duas atividades, hein? No parágrafo 13, vocês vão construir um mapa conceitual e a linha do tempo do conceito tratado nesse texto, ok? Espero que tenham gostado da nossa leitura, né? Espero também que vocês me deem feedbacks, me deem retorno de como está sendo a experiência com a leitura colaborativa aí na sua casa, sem ser presencial, porque vai melhorar o meu trabalho e, consequentemente, as aulas que eu virei proporcionar para vocês nesse período de isolamento social, ok? Agradeço a vocês, agradeço a parceria com o professor Kleber e estamos aí, tá? Tchau, gente. Saudades de vocês.